noite a todos que nos escutam através do canal do YouTube do Centro Espírita Cearense. Vou fazer agora a nossa prece de abertura do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Senhor Jesus, Divino Mestre e Guia das nossas almas, ao iniciarmos mais um momento de estudo e elevação espiritual, reunidos sob a luz do Teu Evangelho de amor, pedimos Tua presença, amiga entre nós. Que os benfeitores espirituais que nos assistem nesta casa de paz, que possa inspirar nossas mentes e tocar nossos corações, para que possamos compreender as lições do dia de hoje com humildade e clareza. Hoje refletiremos sobre a necessidade da encarnação, esse instrumento sagrado que o Pai nos concede para crescermos em sabedoria e virtude. Agradecemos, Senhor, por cada oportunidade de aprendizado que a vida nos oferece, mesmo aquelas que parecem difíceis, mas que são, na verdade, degraus no caminho da evolução. Que possamos, Senhor, ser como o aluno dedicado, que compreende o valor de cada lição e aproveita o tempo com esforço e vontade sincera de progredir. Que despertemos, Pai, para a responsabilidade que temos diante da existência atual, sabendo que recomeçar muitas vezes é necessário, mas evitar a repetição pela consciência e pelo bem é uma conquista possível. Ajuda-nos, Mestre, a não ver a encarnação como punição, mas como recurso amoroso da Tua justiça divina. Dai-nos ânimo para seguir em frente, corrigir nossos erros, reparar o mal que fizemos e, acima de tudo, desenvolver em nós o senso moral e o amor ao próximo, que nos aproxima dos mundos mais felizes e da verdadeira paz. Fica conosco, Senhor, durante este estudo, para que nossas palavras e pensamento estejam sob a luz do discernimento e da caridade. Com gratidão e esperança, damos início a este encontro. Em Teu nome, que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos, item 26. Necessidade da encarnação. Uma comparação vulgar fará que surpreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim e não o castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho do qual, então, menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligencia e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea,
cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo, pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que o separam dos mundos superiores. Boa noite a todos. Vamos para o nosso comentário do Evangelho de hoje. Neste trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, os Espíritos benfeitores, eles nos trazem uma reflexão profunda sobre o porquê de estarmos reencarnados e também como essa experiência se insere na lei do progresso. No parágrafo 1º, eles utilizam uma comparação muito simples e didática, né? É que a jornada do espírito é semelhante à de um estudante. Assim como o aluno precisa passar por diferentes séries até alcançar um grau mais elevado de conhecimento, o espírito também deve passar por diversas encarnações para desenvolver plenamente a sua inteligência e também a sua moral. Bom, se o estudante é dedicado e disciplinado, ele com certeza vai avançar mais rapidamente e vai encontrar menos dificuldades. Mas se é negligente, terá de repetir etapas, o que torna a sua jornada mais longa e mais penosa. O mesmo, meus irmãos, se dá com o espírito. O sofrimento maior não está exatamente na existência em si, mas na necessidade de repeti-la por falta de aproveitamento e de esforço. Já no parágrafo 2º, os espíritos explicam que a encarnação é um meio de evolução para todos, mas a sua finalidade ela muda conforme o grau evolutivo do ser. Para o espírito ainda primitivo, meus irmãos, que está nos primeiros passos da jornada espiritual, a encarnação serve principalmente para desenvolver a inteligência e também os sentidos. Já para o espírito mais esclarecido, que já tem consciência moral e intelectual desenvolvida, ter que retornar a um mundo inferior se torna com certeza um sofrimento maior, pois ele poderia estar mais adiante se tivesse se esforçado para se melhorar. E aí, meus irmãos, esse retorno, portanto, não é castigo no sentido punitivo, mas sim uma consequência natural da lei de causa e efeito. Um alerta, meus irmãos, de que o tempo mal utilizado exige nova oportunidade para ser corrigido. Mas, por outro lado, meus irmãos, os Espíritos nos mostram um caminho de esperança. Aquele que trabalha ativamente pela própria melhoria moral pode abreviar o tempo na matéria e até mesmo superar os mundos de provas e expiações mais rapidamente. E aí, alcançando pela força do esforço e da reforma íntima, esferas superiores de existência. Então, a lição que nos fica é bastante clara, meus irmãos. A reencarnação não é punição, mas sim uma ferramenta de progresso. E também, se sofremos, não por castigo, sofremos, na verdade, não por castigo divino, né? Mas porque ainda não aprendemos a viver de acordo com as leis de amor e de justiça. E que o nosso futuro espiritual também, meus irmãos, depende sobretudo do que fazemos hoje nesta existência. Que possamos então, com humildade e perseverança, fazer dessa encarnação uma oportunidade bem aproveitada, estudando, servindo e amando, para que não precisemos repetir lições dolorosas. E sim, meus irmãos, alcançar um dia os degraus mais felizes da evolução espiritual. Que assim seja. Vamos agora para a nossa prece de fluidificação das águas. Senhor Deus, fonte de toda perfeição e bondade, nesse instante de paz e recolhimento, elevamos o nosso pensamento a Ti, buscando a Tua luz e a Tua proteção. Pedimos, Senhor, que os bons espíritos derramem sobre estas águas os fluidos curadores que nela depositem a energia necessária à renovação dos nossos corpos e das nossas almas. Que estas águas, Senhor, se transformem em bálsamo de paz, saúde e equilíbrio.
inspirados nos ensinamentos do Cristo, que nos convidam à perfeição, mesmo vivendo no mundo. Rogamos, Senhor, força e clareza para viver cada dia com dignidade, sem nos deixarmos arrastar pelas ilusões da matéria. Que possamos, como nos ensina o Evangelho, viver entre os homens, sendo úteis, justos e puros de coração. Senhor, que estas águas purificadas nos ajudem a também purificar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que mesmo diante das dificuldades da vida, conservemos a serenidade e o amor no coração. Que ao tomarmos, nos lembremos de que a verdadeira santidade não está em nos afastarmos do mundo, mas em transformarmos cada ação cotidiana num gesto de bondade, caridade e justiça. Que assim seja.